Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou o João Pedro E eu sou a Giane. e hoje a gente está aqui diretamente de Pelotas, não estamos em Santa Maria e a gente vai ficar uma semana aqui conhecendo a cidade. Quando esse vídeo for ao ar, a gente vai ter mais uns dias ainda, então se quiserem, fiquem à vontade para mandar sugestão depois do que a gente tem que fazer. Mas hoje a gente vai falar sobre voluntariado. Então a gente está aqui, a gente vai ficar uma semana na cidade justamente fazendo voluntariado. Então a gente vai explicar para vocês como que funciona. A gente vai explicar para vocês passo a passo de como é fazer o voluntariado, quais são os pontos positivos e por que que é algo relevante, por que que vocês deveriam fazer algo assim. Exatamente. Hoje, essa semana, no caso, nosso voluntariado vai ser num hostel, onde a gente não tem ainda as nossas tarefas exatas do que nós vamos fazer, mas na plataforma Multipackers aparece o tipo de trabalho que tu vai se inscrever na hora que tu faz a tua, como é que fala? Na hora que O tu teu, aplica pro. quando tu aplica a tua solicitação Aplica pra vaga. pra vaga. Mas basicamente é em hostel, então vamos ficar mais na organização dos hostels, dos quartos, na recepção de hóspedes. É basicamente isso. Tudo isso em troca de hospedagem e de alimentação. No nosso caso, só está incluso o café. Mas tem vagas que está incluso todas as 3 refeições ou nenhuma. Isso é uma coisa que tem que dar uma olhada na hora que vai fazer a solicitação. Exatamente, isso aí vai mudar de vaga para vaga. E a gente vai correr aqui para não ser atropelados. Ah, Mas acho que a ideia, basicamente, do voluntariado é tu estar disposto a aprender novas experiências, conhecer pessoas, conhecer diferentes culturas e, claro, né, aproveitar o local que tu tá, conhecer a cidade que tu tá. Basicamente isso. Vocês viram a nossa cuia nova do lagarteando? nova. Acho que Sim. é. Nos outros vídeos ela não apareceu. Ela apareceu. Apareceu no marketing lá Ah, na é cozinha. verdade. Marketing. No marketing. Tu mostrou a Cui? E aí eu subi o Ah, QR tá, então eu Code tô lá da mostrando página. de novo. Aí, ó. Vocês viram? Vejam que bonita. Ainda não tá pra venda, ainda. Ainda. Mas já tem gente nos pedindo, então talvez a gente vá ter que abrir a lojinha do Lagarteando. E tudo isso começa no passo 1, que é criar uma conta no WordPackers. Bom, meus queridos, e como a gente tinha comentado, uma das formas mais comuns, né, de voluntariado hoje em dia, e é o que a gente tem feito, é utilizando a plataforma WordPackers. É uma plataforma que é brasileira, mas tem vagas ao redor do mundo, é muito grande. Não sei se é a maior ou se é uma das maiores, mas tem muitas opções. Vocês podem ver aqui que tem vagas de voluntariado, seja na América Latina, América do Norte, Itália, Europa, diversos lugares. Aqui a gente consegue selecionar o tipo de voluntariado que a gente quer fazer, seja em sítio, fazenda, comunidade, ecovila, ou pô, não quero fazer nada disso, quero só viajar barato, conhecer grandes centros. Então tem hostel, homestay, guest house, muitas opções. No nosso primeiro voluntariado a gente foi num camping, né? Como vocês acompanharam lá em Caçapava. Aqui, aqui a gente tem algumas coisas que a plataforma oferece. O WordPackers é uma plataforma paga, é importante sempre ressaltar isso, mas é um valor que é muito simbólico, né, por tudo que a plataforma oferece. A gente julga que é muito bom, ainda mais se tu vai manter um estilo de vida em que tu vai fazer diversos voluntariados, né? Eles têm pacotes desde os mais básicos até alguns mais avançados. E é importante dizer também, né, que à medida que tu vai fazendo os voluntariados e tu vai tendo uma avaliação positiva, um feedback positivo, tu consegue desconto na renovação do teu plano, que é anual, ou ainda consegue renovar ele de graça. Então, no fim das contas, acaba saindo relativamente barato, pode sair muito barato, dependendo de como tu utilizar a plataforma. Eles também têm alguns cursos que é interessante que tu faça, tem assuntos muito interessantes, então seja esse básico, né, como ser um Notepad extraordinário, que é eles explicando como funciona a plataforma, como é a relação entre o voluntário e o host, o anfitrião,
certificado de eco-voluntário, e assim por diante, tem vários cursinhos. Dependendo do plano que tu pega também, tu consegue fazer alguns cursos mais aprofundados, mais específicos, ou seja sobre mídia social, outros tipos de trabalho à distância, por exemplo, né? E como eu falei pra vocês, vamos pra parte divertida, que é escolher um destino. Então vamos escolher uma vaga de voluntariado, por exemplo, no Chile. Vamos ver o que que a gente tem no Chile. E aqui já de cara, já está filtrando aqui, né, por América do Sul, Chile, intercâmbio de trabalho e seus idiomas. Então aqui a gente já tem 150 oportunidades. E aqui vocês podem ver que tem em Talagante, Pichilemu, Natales, muitos, várias opções. No meu caso aqui, a gente sempre tem que procurar em vagas para casais e duplas, porque o plano que a gente pegou é em casal, obviamente, que sai muito mais barato, é bem mais interessante. E aqui a gente consegue selecionar, filtrar mais para onde que a gente vai, né, do que a gente quer fazer. Então, por exemplo, vamos filtrar aqui em vagas para casais e vamos colocar como destino Valparaíso, que, salvo o melhor juízo, é ali perto de Santiago. Então, ó, aqui a gente já tem 16 oportunidades. Então, voluntariado para hostel em Valparaíso, mais hostel, homestay, ajuda em nosso hostel como cozinheiro. Vamos ver esse primeiro aqui. Parece, parece interessante. Ó, então, aqui a gente já vê hostel, Valparaíso, no Chile. 5 estrelas de 45 avaliações. Excepcional. Ajude no score em peso geral e recepção em Valparaíso, no Chile. Aí aqui, algumas vagas elas têm essas badges, né, de top anfitrião, maior chance de aprovação, conecte com viajantes internacionais e assim por diante. E isso aqui, que é um ponto sempre importante, né? Aceita casais e duplas de voluntariados. Aqui a gente pode dar uma olhada nas fotos. De fato, parece ser um lugar interessante. E aqui um ponto muito importante, como você vai ajudar. Então são 25 horas por semana. A gente vai ajudar com limpeza, tarefas domésticas, administração, recepção. E aqui a gente recebe então 2 dias livres por semana, então vai trabalhar em torno de 5 horas por dia. Isso aí, geralmente os anfitriões são bem flexíveis com relação a isso. Quarto compartilhado. E esse aqui ele oferece café da manhã. Tem acomodações que oferecem café, almoço e janta, né? Algumas só café, enfim. E aí tu consegue filtrar por isso também. Tu quer ter uma viagem mais barata, uma estadia ainda mais barata, então tu filtra ali café, almoço, janta, buscar na recepção, etc. E aí tu consegue deixar muito em conta as suas viagens. Então, use nossa cozinha equipada, lavanderia gratuita, passeios de graça. E aqui pontos que são da plataforma em si. Então, suporte da Worldpackers. Aqui o anfitrião verificado, que é um dos principais pontos-chave da Worldpackers, que é garantir essa segurança e essa integridade do, do viajante. E a proteção Worldpackers, algo não sei como combinado, entre em contato com a nossa equipe, que é uma forma de seguro que a Worldpackers oferece. Disponibilidade: abril, maio, junho, julho, fique pelo menos 4 semanas. Requisitos: recebe voluntários sozinhos, casais e duplas, que não está incluso, assim por diante. E aqui que é outro ponto muito legal também da plataforma, que é justamente essa conexão com gente que passou por lá. Então aqui tu consegue se conectar com quem já viveu a experiência, né? Quem já passou por esse hostel. E tu consegue entrar em contato também com quem vai estar lá. Então tu entra aqui no perfil da pessoa, digamos, do Felipe, que vem da Colômbia, vai estar lá em maio a junho. E aí tu já pode trocar uma ideia, enviar mensagem, ver o que que espera, etc e tal. Aqui, né, a gente vê as avaliações. Então, Wagner do Brasil, Terezinha do Brasil, muita gente do Brasil, na verdade, né? Aqui é a localização do hostel, né, em Valparaíso, próximo à Vinha Del Mar. E pra cá sim fica Santiago. Aqui, Santiago. Enfim, então aqui a gente já tem
muitos detalhes, né? Que a gente tem todas as informações acerca desse voluntariado. Bom, então vimos essa vaga, gostamos, estamos disponíveis aqui nos períodos que eles estão disponíveis, vamos aplicar. Então a gente aplica e aqui é o nosso formulário para aplicar. Então aqui relembrando, né, as atividades que a gente vai fazer. Ajuda na limpeza, tarefas domésticas, administração e recepção, 25 horas por semana e 2 dias livres por semana. Vamos escolher uma data para essa experiência. Vamos dizer que a gente vai chegar. Ó, aqui tem as datas disponíveis mais concorridas. Vamos dizer que a gente vai para lá 1º de julho e ficamos até 30 de julho. Muitas vagas eles têm uma, um tempo mínimo e um tempo máximo. Geralmente em torno de 1, 2 semanas até umas 4 semanas. Essa aqui vocês podem ver que é pelo menos 4 semanas, né? Então é bem relativamente longo. Vamos dizer que a gente vai ficar o mês inteiro de julho aqui. Suas datas são flexíveis? Caso o anfitrião precise sugerir novas datas para aplicação, você terá flexibilidade? Vamos dizer que sim, e que a gente pode chegar um pouco antes de julho. Vamos dizer que a gente pode chegar de repente uma semana antes, 25 de maio, e ficar até 23 de junho, digamos. Ajude o anfitrião a saber mais sobre você. O anfitrião prefere que você mande mensagens em espanhol. Apresenta-te, cuéntanos por que quieres colaborar com nós outros e que esperas aprender. Escreva com carinho para aumentar a chance de ser aceito. E aqui a gente vai escrever: queremos conhecer a Chile e tu hostel nos parece uma gran oportunidade. Não vou ficar gastando meu espanhol. Después de leer toda la información sobre el puesto y el proyecto, dinos cuáles son tus dudas. Que dúvida que a gente tem? Vou colocar aqui alguma dúvida qualquer. Tem alguma experiência em atividades relacionadas com as competências solicitadas a esse posto? Se sim, nos conta a sua experiência. Caso negativo, nos diga por que você acha que é a pessoa ideal para esse posto, para esse trabalho. E aqui a gente vai dizer, eu tenho experiência com isso e aquilo, tá, blá, 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 e enviar a aplicação. Simples assim. Depois de enviar a aplicação, vai ser criada uma caixa de mensagens com o projeto. Aqui vocês podem ver que tem algumas caixas de mensagens. Muitas aqui, que nem eu falei para vocês, a gente mandou e depois acabou cancelando por um motivo ou por outro. Aqui os confirmados, né, para Pedra do Segredo e o nosso próximo para Vila Santa Eulália Hostel. E aqui teve as respostas aqui da Giane, que nem eu falei, ela que geralmente controla esse tipo de coisa. Aqui é a resposta do pessoal do hostel. Obrigado pelo interesse em trocar experiência conosco, será um prazer para fazer parte dessa jornada. E aqui é a confirmação. Então, chegada em 24 de abril de 26, partida em 30 de abril de 26. Aqui o que a gente vai fazer: arte, jardinagem, pintura, decoração, construção e reparos. Posso cancelar a estadia ou trocar as datas e o chat ele fica aberto. Então, para facilitar a vida de todo mundo, né, a gente solicitou aqui o WhatsApp, passaram o nosso WhatsApp, agora a gente vai prosseguir pelo WhatsApp mesmo, né? Aqui os detalhes, tudo do que a gente vai fazer. E aqui é a confirmação da nossa estadia no Santa Eulália Hostel. Então, tem só uma avaliação. Claro, aqui no sul do Brasil não está tão desenvolvida ainda a cultura de voluntariado. Tem poucas opções de voluntariado com alguma história que tem já mais avaliação. Então acaba que às vezes a gente tem que entrar em contato com o host e por essa troca de mensagem assim a gente definir se vale a pena ou não. Teve alguns casos que depois de entrar em contato, depois de pensar um pouco mais, a gente cancelou. Esse aqui a gente acha que foi uma boa escolha. Então, o que a gente vai fazer? Então, é uns 5 horas por dia, de forma que nem a gente viu ali no Chile, né? Ajudar na limpeza, tarefas domésticas e jardinagem. Coisa simples. E lá a gente vai ter quarto compartilhado, café da manhã, internet de alta velocidade, espaço de trabalho dedicado, que muitas vezes é importante, trabalho com internet, né? É algo importante. E um detalhe também é que é legal tu entrar em contato com o host para entender melhor sobre essa internet de alta velocidade e espaço de trabalho dedicado, porque às vezes
a internet de alta velocidade que tu tá esperando é diferente da que o host vai ter definido. Não é preto no branco, né? Então é bom garantir que não vai ter problema por causa desse tipo de coisa. Lá eles vão oferecer cozinha também, lavanderia gratuita, carona na chegada. Não vai ser o caso porque a gente vai de moto provavelmente. E aqui o que a gente tinha visto já sobre Worldpackers, né? Então suporte, anfitrião verificado, produção Worldpackers, que é aquele seguro. E aqui a gente não entrou em contato, mas poderia, por exemplo, ter entrado em contato com o Elton, perguntando como foi a estadia dele no hostel. Mas agora falando de custos, que é um ponto bem importante, a gente não pode não abordar esse tema, né? Aqui a gente consegue dar uma olhada nos planos que o Worldpackers oferece. Então, aqui vendo primeiro, né, para viagens individuais, vocês vão dar uma olhada melhor depois, mas olhando bem por alto. São valores que tu vai pagar uma vez por ano, são anuidades, tu pode parcelar, mas tenha isso em mente que são anuidades, não é um valor mensal. Então, a partir de US$ 60, aproveitem que o dólar caiu, tá, tá relativamente barato, até US$ 140. Então, quer fazer algo muito simples, pega o pacote mais básico de US$ 60, quer dar um upgrade, pegar alguma coisa com relação ao Wise, vai no D110, ou um mais estendido, né? A proteção Prime. O que muda principalmente dentre esses três planos é a proteção, ou aquele seguro que tu recebe, né? Que aqui a gente consegue ver que no pacote mais simples é uma proteção que tu recebe até US$ 60 de reembolso. Nesse pacote um pouquinho melhor, até US$ 199 de reembolso. E no top, até US$ 399 de reembolso, caso algo der errado. Claro, tem outras diferenças também, né? Mas, enfim, vocês veem isso melhor depois. E aqui o plano para duplas, que foi o que a gente pegou. Então, trips para casais ou amigos. Claro, não precisa necessariamente ser um casal, né? Vai sair com um amigo teu. Peguem esse pacote que vale muito mais a pena. Então, comparem que desses US$ 60, para dupla a gente foi para US$ 70. Então, um acréscimo de apenas US$ 10, dividido entre dois, vale muito a pena. Só que eles deixam bem claro aqui que se tu pega esse pacote, todos os teus voluntariados têm que ser para vagas de dupla casal. Inclusive, a gente não consegue aplicar para vagas que não permitem casal, justamente porque a plataforma ela não quer que tu encontre um amiguinho, vocês peguem esse pacote de dupla e vá cada um para um lado. Mas, sério, vale muito a pena. Aqui vocês podem dar mais uma olhada também, né? Vocês veem que os preços são muito similares, então vale bastante a pena. E como eu falei pra vocês, aqui, né? Com esse plano não é possível viajar sozinho. E aí o que eu tava falando, né? Do desconto que tu vai recebendo conforme tu é avaliado. Então agora eu e a Giane, nós somos um viajante avaliado, que nós temos uma avaliação com relação à nossa experiência lá em Caçapava. E com isso a gente acabou de ganhar 20% mais chance de ser aprovado por anfitriões, que é índice da plataforma, né? Não é algo que seja diretamente afetado. E 20% de desconto na renovação do nosso plano. E a gente está a duas experiências e avaliações do seu próximo passo no Worldpacker, ser expert da comunidade e receber ainda mais benefícios, que são esses aqui. Então, tu começa como membro, né? A gente já está criando conteúdo sobre as viagens também e aproveitando para divulgar o Worldpackers e aproveitando para eles nos divulgarem. É uma via de mão dupla. Nesse momento a gente é um viajante avaliado. Próximo passo é ser expert e com 5 avaliações positivas, ou seja, 4 ou 5 estrelas, salvo o melhor juízo, a gente tem 50% mais chances de ser aceito por anfitriões, renova nosso plano gratuitamente e ganha até US$ 20 para cada novo membro do Worldpackers que usar o seu código promocional. Usem aí o código Lagarteando. Tô brincando, a gente ainda não tem isso. Ainda. Logo mais a gente vai ter. E aí nos tornaremos embaixadores. Bom, e por fim, aqui vocês podem ver o meu perfil. Então aqui tá viajando em casal, perfil conectado com o Gianni. Dá pra sempre que entrar em contato entre em contato com outro. Inclusive a nossa caixa de mensagens é compartilhada. Geralmente ela que entra em contato com o pessoal, confirmando as datas e tudo mais. E eu consigo sempre
acompanhar. Aqui dá pra gente ver o que tá faltando ainda eu colocar no meu perfil. Então, principalmente o vídeo da apresentação, que a gente tá enrolando há muito tempo, a gente vai fazer. Sobre a nossa experiência lá em Caçapava. Aqui vocês podem ver a avaliação que eu fiz e a avaliação feita pela anfitriã, a Jaque. Alguns certificados dos cursos que eu falei lá no começo. Referências que tu pode adicionar, a verificação de identidade. Os teus idiomas, no caso que coloquei português, inglês fluente, para intermediário. Os teus idiomas, as tuas habilidades. Aqui esse um é porque o anfitrião recomendou ele nessa habilidade, porque foi o que a gente fez lá em Caçapava, basicamente, né? Pode adicionar uma bio. Eu tinha quase certeza que eu tinha colocado uma bio. Enfim. Linka aqui tuas redes sociais, vídeo da apresentação. Tudo isso vai fazer com que seja mais simples, mais provável de que tu seja aprovado. Porque imagina que alguém te solicita para trabalhar junto contigo, tem a plataforma oferecendo tudo isso e a pessoa não se dá o trabalho sequer de dizer quem ela é, o que ela quer. Enfim, possivelmente tu não aceitar essa pessoa. É mais fácil de tu se conectar com alguém que dá todas essas informações. Bom, e eu acho que é mais ou menos isso. Com relação à plataforma, espero que tenha ficado bem claro. Agora a gente vai falar sobre as nossas bagagens, o que que a gente está levando para Pelotas. E é isso aí. Bom, e o segundo passo, arrumar as mochilas. Elas já estão desarrumadas. A gente não vai arrumar as mochilas aqui, porque as mochilas já estão explodidas. Mas, o ponto aqui é a gente falar sobre o que precisa, o que não precisa ir na mochila. Por exemplo, onde a gente teve em Caçapava, no nosso primeiro voluntariado, é muito diferente daqui, porque lá a gente estava acampando. Então a gente não tinha, por exemplo, uma máquina de lavar à nossa disposição. A gente não tinha, quer dizer, tinha uma cozinha, mas daquele jeito. Então vai variar bastante de acordo com o que vocês estão planejando. Aqui pra cá, por exemplo, o que a gente trouxe? Uma roupa de ficar no rosto, uma roupa de ficar mais tranquila, roupa de casa, uma roupinha um pouco mais arrumadinha. Aí vai de cada um quantas meias, quantas cuecas quer trazer. A gente tentou. Mas a gente vai dar um exemplo pra não levar demais e também não economizar tanto, né? Exato, a gente percebeu que dá pra se virar com umas 3 cuecas, uns 3 pares de meia. Por exemplo, eu peguei uma calça jeans e 2 leggings. Pro dia a dia, as leggings é pra fazer os trabalhos voluntários, a calça jeans mais pra passear. Calcinha eu peguei umas 5 calcinhas. Eu acho que ainda tá demais porque a gente tá no 3º dia. Assim. Usa uma, lava no banho. Pois é, como tu tá lavando no banho, né, todos os dias, não precisaria de tanto. Mas, no outro voluntariado, eu trouxe eu levei 3 cuecas só justamente pra ver se dava certo, e deu certo. Tu lavando todos os dias não dá problema. Agora umas roupas maiores, tipo uma camiseta, um calção, fica um pouco mais chato. Pro outro voluntariado eu fui com mais camisetas assim, que nem essa, que são mais leves, que são camisetas que tu, tipo dry fit, tu lava e elas estão secas em questão de 2 horas penduradas. Camiseta de algodão não é um negócio legal, porque é ruim de lavar, é ruim de secar. E... É que no outro a gente tava fazendo trilha, então sujava mais, suava mais. Exato. Aqui a gente tá em Pelotas, a gente tá num hostel no meio da cidade, então a gente tem muita estrutura disponível. E é isso aí que vocês têm que levar em consideração. Para onde vocês vão ir e quais estruturas que vocês vão ter disponíveis ou não. Mas de uma forma geral, tem algumas coisas que se mantiveram, né? Isso. Na questão de roupas, acho que era basicamente isso. Calçados. Um calçado de ficar, um chinelo pra ficar em casa, confortável. Um tênis confortável pra caminhar, pra fazer as atividades do dia a dia, que não acho. Então, um coturno pra andar de moto. E também pra passear, mais bonitinho. Exato. Como a gente tá viajando de moto, é o caso de ter um tênis um pouco mais resistente, ou uma bota, um coturno, alguma coisa assim. E falando em tênis que eu trouxe
estão vendo que ele amassa e fica só o soladinho. Então, além de ser um tênis de corrida que eu gosto de utilizar, ele fica bem pequenininho, então vai na parte de baixo da mochila e não ocupa muito espaço. Ah, e um detalhe, na mochila vai o que tem menos volume e vai Exato. vestindo o que tem mais volume. Exato, então jaquetas grandes, vai vestindo sempre. Ah, eu vou passar calor, vai passar calor. Bota, vai vestindo, independente do que seja, tá se movimentando, tu vai querer levar o mínimo de coisa possível na mochila. Eletrônicos. É de cada um. Carregador. Mas é interessante que tem uma extensão, aqueles Extensão. T Benjamin. Se estiver indo pra fora do país, olha, pelo amor de Deus, qual que é o padrão de tomada, vê se tu vai precisar de um adaptador de tomada, porque é o tipo de coisa que tu não conta com isso. E aí vai de cada um, né? A gente trouxe equipamento de gravação, notebook, carregador do notebook, tô trazendo um drone, mas aí vai de cada um. A gente pegou também aqueles coisinhas de mosquito. Como é que é o nome daquilo? Esse negocinho aqui, ó. E aí a gente entra nos diversos, né? Que é esse negocinho aqui, o que tu falou mais cedo, de ter Prendedor de extensão, varal. prendedor. Os diversos prendedor de varal, corda de varal, que tu nunca sabe aonde que tu vai poder estender, se tem espaço pra estender tuas roupas. Exato, na Caçapava a gente passou sufoco por conta disso. Um isqueiro é interessante trazer, ou fósforo. Caneta. É uma coisa que tu pensa, pra que eu vou usar uma caneta? Vai precisar. Nós percebemos que a gente precisava de uma caneta esses dias. Cadeado também. E assim, o principal disso tudo, não deixe essas coisas na tua cabeça. Bota isso em algum lugar. Tudo. Exato. Lá em Caçapava a gente percebeu muita coisa que tava faltando e a gente foi mandando um pro outro pra gente relembrar. Antes da gente se preparar pra quando a gente tava se preparando pra esse voluntariado, uma das coisas que a gente fez foi, vamos ver o que a gente tá esquecendo. A gente abriu a nossa conversa e a gente viu muita coisa que a gente tava esquecendo e agora a gente tem anotado. A gente tá usando o Trello. Eu vou deixar um print aqui em algum lugar da tela, mas vocês podem dar uma olhada aqui. É o checklist. Aqui é o que a gente tá usando. Kit costura é Kit muito costura. interessante. Eu não Poxa. sei se tá aparecendo. Não tem problema. Mas é basicamente isso. Pra vocês verem que em qualquer Aqui. lugar, não precisa ser no computador, Bagagens Gianni, bagagem JP. tem aplicativo, tem tudo. Isso. Canivete, lanterna. Exato. A gente não trouxe lanterna porque lá em Caçapava era interessante. A gente não levou e aí a gente anotou. Pois é. E aí Tudo pra cá, pra depende Pelotas... de onde vocês estão. Outra coisa que a gente esqueceu de comentar. Sacolas plásticas é interessante levar. Tanto para vocês colocarem no lixo de vocês, colocarem no chão, por gentileza. Eu também. As nossas roupas, tudo que tem dentro da nossa mochila estão separadas dentro de sacos. Aqui, por exemplo, eu tô com sacos da Shein mesmo. Aqui tem as minhas roupas. Em outro saquinho menor tem minhas roupas íntimas, como meias e Quem foi milico sabe o que é isso. A gente pegou chuva no caminho, então foi importante. E eu acho que era basicamente isso. Comentem aí se vocês acham que a gente tá esquecendo de dizer alguma coisa, se falta alguma coisa na nossa mochila, que talvez seja essencial. E a gente ainda não aprendeu o que é essencial. Contem a história de vocês, o que vocês esqueceram que vocês nunca mais deixaram de levar. Outra coisa que a gente aprendeu muito nessa vaga que a gente não pensou era o kit farmácia. Poxa, precisamos muito e não tínhamos. E é uma coisa que a gente tava conversando agora, que, poxa, tu levar uma camiseta a mais, vai ter um certo volume, vai ter um certo peso, tu levar um medicamento a mais, não vai pesar nada. Vocês vão ter que levar 20 medicamentos a mais pra dar o volume e o peso de uma camiseta. Então, leva medicamento pra mais. Kit de remédio nunca é excesso, é sempre... Tu nunca sabe o que tu vai precisar. As coisas vêm sem tu esperar. E o trauma, a dor é o que mais vai te fazer lembrar das coisas. Então, tentem aprender do jeito mais fácil, sem passar os perrengues que a gente passou. Por exemplo, coisa que a gente precisou em Caçapava não teve. Curativo, coisa básica. Então a gente se cortou lá e não tinha coisa pra limpar um machucado, pra fazer um curativo que não fosse 2 band-aidzinhos, que não dava. Era A gente só pequeno. pensou nos band-aids. Exato. Só que o machucado foi um pouquinho maior. Então a gente trouxe agora band-aid e também trouxe gaze e micropore. Espalhador. E pomadinha também pra limpar, spray antisséptico.
Aí, além Pomada disso, de queimadura. pomada de queimadura, poxa, a gente tá sempre se queimando, então é uma coisa que não pode faltar. Remédio pra dor de cabeça, remédio pra rinite, Pra gripe. aí pra gripe. Aí é que nem roupa, vai da ocasião, vai do que vocês precisam. Mas lembrem de trazer um kit de farmácia muito bom. O nosso kit de higiene é mais o básico que a gente usa no dia a dia mesmo. Escova de dente, pasta de dente, toalha de banho. Optem por uma toalha de banho menos volumosa. Desodorante, shampoo, sabonete, sabão em barra. O nosso shampoo, a gente pega uns vidrinhos pequenininhos e coloca o shampoo e condicionador ali. Aqui tem todo o nosso kit higiene. Uma necessaire desse tamanho. Aqui, ó, tem os shampoos. Aí, só o que precisa. Desodorantes, pasta de dente. E aí fica prático, fica pequenininho e vai em uma das mochilas. Coisa simples. O nosso kit farmácia tá caprichado dessa vez. Atulhado até a boca. Aqui tá o meu kit maquiagem e esmalte. Tem as maquiagens essenciais do dia a dia. Eu sei que tem vezes que a gente quer uma produção um pouco mais decente. Então eu peguei o básico do básico mesmo. Mas a gente não precisa de uma produção decente. Quer dizer, decente sim. A gente não precisa de uma alta produção. Então assim, um corretivo, um rímel e um gloss tá excelente. E esmalte, alicate, lixa de unha, acetona, algodão. Isso daí é essencial. É isso aí. Rapazes, cortador de unha. Documentos. Não saiam sem documentos, por favor. O que a gente trouxe documentos? Identidade? Identidade. E é isso, é exatamente. Não precisa trazer certidão de nascimento. Por mais que queira muito. Aí, o nosso kit chimarrão, né? Tem que estar sempre junto com nós. A nossa térmica é a menos volumosa possível. Ela Não mais é a comprida. melhor pra tomar chimarrão. O mate fica bem desagradável. Não fica bem desagradável. Fica lavado muito rápido. Fica pior do que a térmica da pressão. Mas, Mas tá tudo bem. Ela é cabe o que na tá. lateral da mochila, então não ocupa nenhum espaço dele. E do outro lado vai a garrafinha d'água. A garrafa d'água. Carreguem suas garrafas d'água e bebam água. Bebam água. Porque a pelo nossa amor de garrafa Deus. de água estava cheia até ontem. A gente trouxe ela cheia e ficou cheia, como é que pode? Com água de Santa Maria. Bom, meus queridos, com relação à mochila, é mais ou menos isso. Aqui a gente está usando essas de 65 mais 5 litros. Durante elas não vão tão cheias. Verifiquem, por exemplo, se vocês vão viajar de avião, se vocês vão ter que despachar ou não. A gente tá com essas mochilas aqui que a gente espera do fundo do coração. Quando a gente for viajar de avião, não precisar despachar, a gente conseguir ainda entrar no limite da bagagem de mão. E, poxa, a gente falou muita coisa aqui pra vocês. Depois a gente vai disponibilizar um linkzinho no Trello bonitinho. Então, deixa o like nesse vídeo, manda pro amiguinho que vocês estão combinando de fazer voluntariado e não tá saindo o que eu sei. E fiquem aí, vamos pra parte 3. Cai na estrada. Parte 4. Trabalhar.
Quinto e último passo, mas não menos importante, curtir a cidade. Bora! Lembrando, né, que o voluntariado não é só trabalho, não é trabalho escravo. É só um método para te conseguir conhecer diversos lugares, conhecer pessoas e aproveitar. Exatamente. Então, é importante que tu saia para conhecer os lugares, que tu saia para turistar e não ficar só trancado dentro de um lugar, né? Pelo menos essa é o motivo que mais nos pegou para fazer o voluntariado. Lembrando, né, que quem faz o voluntariado tem que pensar que tem que ficar bom para os dois lados, tanto para o anfitrião que está te recebendo, quanto para nós que estamos de fato indo conhecer lugares e pessoas. Exatamente. Então, a gente sempre conversa muito com a nossa anfitriã, a gente troca ideia sobre o que fazer, como fazer, quando fazer. Ela já nos deu um pouco mais de liberdade para as nossas atividades e agora a gente já definimos com ela sobre um dia de folga. E depois a gente vê outro dia de folga para ver onde que a gente vai passar. E falando em folga, a gente chegou aqui no nosso primeiro point para hoje, que é Beneficência Portuguesa. Não sabemos o que é, o que vai nos esperar aqui, mas a gente vai descobrir. Então, meus queridos, deixem aí nos comentários o que vocês ficaram ainda com dúvidas, o que vocês acharam e, poxa, venham fazer voluntariado, vale a pena, é divertido.